O cientista Richard Dawkins criou o termo meme no seu livro de 1976 chamado O Gene Egoísta. Meme é uma unidade autônoma de informação que se propaga para diversas pessoas e lugares. Ele tem origem em uma palavra grega que significa imitação. Na internet, memes são vídeos, frases e imagens que se espalham e ganham popularidade entre os internautas. Jules Rimet foi presidente da FIFA entre 1921 a 1954 e com ele aconteceu a primeira Copa do Mundo de futebol em 1930 no Uruguai. As invenções de Jules Rimet e Richard Dawkins se cruzaram em 2014 e deram à luz a Copa dos Memes. R$25,6 bilhões custou a Copa do Mundo, 8 bilhões foram gastos em estádios, mais de 17 bilhões foram investidos em infraestrutura. Mais de 83% desse dinheiro saiu de cofres públicos. Os gastos excessivos do governo com o evento causaram indignação em muita gente, e a ameaça de impedir o Mundial pairou sobre o país até o começo da Copa, o que deu origem a um dos principais memes do evento, o Não Vai Ter Copa. Nesse gif, Pernalonga e Patolino disputam o veredicto. Na imagem, o rei espartano do filme 300 responde à pergunta. Chuck Norris também ameaça a realização do evento. E não foi só no mundo do futebol que a Copa correu o risco de não acontecer. Quem parece ter levado a sério essa história de não vai ter Copa foi o jogador Fred, que praticamente não jogou. Foram muitos os elogios à movimentação do atleta. Fred até tentou se defender, mas o torcedor brasileiro continuou à procura de Fred. Sério? Outro internauta deu uma pista sobre o seu paradeiro. Outro jogador que chamou a atenção dos internautas brasileiros foi o alemão Podolski. Ele tuitou em português e não parava de elogiar o Brasil. Até pegou alguns hábitos bem brasileiros, como assistir novela. O pontapé inicial para o meme Podolski brasileiro, colocando o jogador em outras situações típicas do país da Copa. Outro meme de bastante sucesso começou depois que o atacante do Uruguai, Luis Soares, mordeu o zagueiro italiano Giorgio Chiellini. Mordidas no esporte não são algo inédito, muito menos na carreira de Soares. Ele já havia dado outras 2 mordidas, uma vez quando jogava pelo Ajax e a outra quando jogava pelo Liverpool. A mordida na Copa rendeu punição da FIFA de 9 jogos e 4 meses fora de qualquer atividade relacionada ao futebol, além de multa de mais de R$270 mil. Essa história toda fez com que ele fosse o terceiro jogador mais citado no Twitter durante a Copa, apenas atrás de Neymar e Messi. Soares agora é do Barcelona, foi contratado por 81 milhões de euros, o 4º acordo mais caro da história do futebol. Soares não fez história apenas no futebol. Virou brinquedo de criança e saiu dos campos para as telas do cinema. Participou do filme Tubarão e do novo filme do Draco. Que filme, teria sido melhor ir ver o Pelé. Fica quieto! O pior momento da Copa para nós brasileiros, sem dúvida, foi a derrota da seleção brasileira para a Alemanha por 7-1. Mas a internet acabou deixando a derrota um pouco menos dolorosa. Tumblr Sad Brazilians reúne fotos de vários brasileiros tristes com o resultado. Uma das imagens mais tristes daquele dia foi de Clóvis Fernandes, o gaúcho da Copa, de 59 anos. O torcedor desolado foi visto por mais de 6 milhões de pessoas no YouTube. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping.
Clóvis acompanha o Brasil nos países sedes da Copa desde 1990. Já são 7 mundiais. Na Copa de 2002, do pentacampeonato do Brasil, ele foi nomeado pela FIFA como torcedor símbolo daquela edição. Ele fundou um grupo chamado Gaúchos na Copa. São fanáticos torcedores da seleção que acompanham o time em todos os torneios que participa. Clóvis é gremista e hoje trabalha como corretor de imóveis. I'm a businessman. I'm a businessman. Afinal, teve invasão de campo. O invasor é russo e tem um canal de pegadinhas no YouTube com quase 7 milhões de inscritos. Ele postou o vídeo dele entrando em campo e conseguiu atingir mais de 6 milhões de visualizações. Hey guys. Os números da Copa do Mundo no Brasil nas redes sociais é histórico. No Facebook, foram 3 bilhões de interações relacionadas ao Mundial ao longo de toda a sua duração. Cerca de 350 milhões de usuários falaram sobre o evento. No Twitter, 672 milhões de mensagens foram postadas sobre a competição. É o maior número de um evento na história do site. Foram mais de 48 milhões de fotos enviadas dos estádios.